Olá, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos ao nosso primeiro programa da revista eletrônica Viva Voz. E nesse programa de estreia nós vamos ter alguns convidados muito especiais que vai estar aqui conosco. Vamos contar um pouquinho como começou o ADEC TV, que bem antes, era o Novo Alvorecer, e o Novo Alvorecer passou por uma transformação e hoje é o novo ADEC TV. Nós estamos aqui com o pastor, presidente da Assembleia de Deus de Caratinga, pastor Eliseu Coelho, com o pastor Odiel, também pastor da Assembleia de Deus Caratinga, em Vargem Alegre. Prazer, irmã Carol. Tudo bem, pastor? Tudo bem, tudo bem. Nós prazer. Estamos aqui também com o nosso irmão Moisés Coelho, ele é cinegrafista, ele também é o diretor, do líder do Departamento de Comunicação da Assembleia de Deus de Caratinga. Né, Moisés? Meu diretor, nosso diretor, né, Moisés? E nós estamos aqui hoje para falar para as pessoas, como que foi essa mudança, quando que a igreja começou a trabalhar, com as mídias sociais, com a TV e as mídias sociais. E há quantos anos, Moisés, foi o Novo Alvorecer? Há exatamente 22 anos, exatamente assim, porque o primeiro programa Novo Alvorecer, e que eu tive o prazer de estar nele, fazendo as filmagens, as edições, foi em 2 de outubro. Não, começou as gravações em outubro e entrou no ar dia 2 de novembro de 98. Na TV local, Moisés? TV local, TV Sistec. Era só na TV local? Era só TV local. Mas o Novo Alvorecer, há 22 anos, ele está no ar. Está no ar, ininterrupto, não saiu do ar em momento nenhum. Em momento nenhum? Em momento nenhum. Agora ele foi reformulado, Sim. Assim, nós estamos passando por uma revolução mesmo, mídias sociais. Exatamente. De internet, e tivemos que reformular todo o Antigamente programa. era só a televisão, né? Não tinha YouTube. Até que em 99 já tinha a internet. Sim. Mas não era tão explorada como é hoje. Várias redes sociais, YouTube, Facebook, não tinha nada disso. A velocidade que tem hoje. A velocidade que tem hoje. Então a gente só usava mesmo o rádio e a TV. E depois, de muito... Foi um momento de estudo, já está sendo preparado, pastor Eliseu, há muito tempo. O Novo Alvorecer hoje foi reformulado e passou a ser o ADEC TV. ADEC TV. E nós vamos atingir esses dois públicos, tanto a TV quanto as redes sociais. Sim, vai ser exibido na TV e no YouTube, Facebook, Esses programas vão ser os mesmos. Sim. Só que... É um pouco diferente porque a televisão exige um estilo de programa diferente na TV. Mas esse mesmo programa vai ser picotado em blocos para ser inserido nas redes sociais. Que é o YouTube. YouTube. E lá nós já temos o canal da ADEC TV. Já temos o canal ADEC TV. E vai estar todas as informações, sim. para todos já se inscreverem, para Exatamente. receber todos os programas em primeira mão, as notificações. Moisés, então fora no YouTube, em qual canal que vai ser exibido da TV? Qual canal da TV que vai ser exibido o ADEC TV? Em Caratinga, eu costumo dizer que Caratinga é uma cidade privilegiada, uma cidade de 100 mil habitantes, quase. E nós temos aqui na cidade 3 ou 4 TV. Sim, temos mesmo. Então nós optamos por exibir esse programa em 2 TVs. Em 2 TVs. Será na TV Sistec e no Super Canal. E depois nós vamos falar também qual, o número o horário, do canal, o número do canal tudo e tudo. direitinho. Nós estamos definindo ainda. E pastor, uma pergunta para o senhor agora, pastor Eliseu. De fato, o que é a ADEC TV? E quais são os seus objetivos? Então, esse nome ADEC às vezes vem criar muitas dúvidas na mente das pessoas de quem escuta ou de quem lê esse nome ADEC, ADEC é Assembleia de Deus Caratinga, Então, e esse ADEC TV é justamente o nosso canal oficial no YouTube. E é de todo o campo, De todo o campo, não focado só no tempo central, não. Então, é tanto que o nome ADEC, hoje, por exemplo, se a gente for pronunciar a igreja nossa que nós temos, inclusive o pastor Odiel é o pastor dela, lá em Vargem Alegre, por exemplo, é ADEC também, só que ADEC Vargem Alegre, ou seja, Assembleia de Deus Caratinga em Vargem Alegre. E na verdade, assim, qual que é a função, qual é o interesse nosso concernente a esse canal no YouTube? Além da transmissão dos nossos cultos,
né? A gente também vai disponibilizar aí os conteúdos diários, né? A partir assim do ponto de vista cristão, né? Voltado para não somente para o público cristão, porque a nossa função é ganhar almas para Jesus, é evangelizar, é falar do amor de Deus. Então vai abranger o povo cristão como também aqueles que ainda não são cristãos. E pastor, e qual que é a grade da programação? Então, Nós vamos assim atingir, né, assim, lá dos mais velhos aos mais jovens. Sim, com certeza, inclusive até as crianças, né? Nós vamos ter aí vários quadros. Por exemplo, o Viva Voz, né? Vai ter também Entre Elas, que é só as mulheres. E aí vai ter lá vários assuntos que vão ser abordados ali. Né? Vai ter a Conexão Teológica também, que vai ser mais uma discussão bíblica, né? Voltada para o estudo bíblico. Vai ter, por exemplo, as lições da Escola Bíblica Dominical. Sempre foi, né, o carro-chefe, O carro-chefe, do Novo Alvorecer. isso, sempre teve, e assim nós vamos dar continuidade também. Vai ter o ADEC Kids, né, Assembleia de Deus, Caratinga, Departamento Infantil, que já faz um trabalho fantástico, né? Os Semeadores, que é um carro-chefe nosso, justamente por questão de obra missionária. Sim. Então, os Semeadores em Ação. Vai ter o quadro Jovem também, né? Inclusive já tem aí, já vai ser lançado agora junto com toda a programação, muito bacana. E vai ter também uma ADEC Music, né? E um quadro muito interessante também, que é a Minha História, que entra a questão dos testemunhos, que as pessoas virão contar aquilo que Deus falou ou fez na vida deles, né? Então é uma grade que eu acho que vai chamar a atenção de muitas pessoas. E até porque isso aqui é só a questão de início. De repente, alguns podem ser mudados, podem ser incluídos novos quadros, né, e outras coisas mais. Acho que vai ser muito bacana. E a gente vai querer saber, né, de todo mundo que vai acompanhar, né, o feedback, o que vocês estão gostando, né, para vocês também podem estar em contato com a gente, mandar perguntas, dúvidas, algum assunto que vocês têm interesse, nós vamos estar aqui para poder responder, né, da melhor maneira possível. Legal. E agora, Moisés, acho que tem preparado aí um pequeno vídeo, né, dos bastidores, como é que funcionam as gravações do ADEC TV. Tem. Vamos dar uma olhadinha, vamos ver um pouquinho? Nós acabamos de assistir um vídeo dos bastidores, né, das gravações dos programas da ADEC TV. Moisés, depois desse vídeo que passou os bastidores, uma parte, não é um processo tão fácil, né? Não. E às vezes a gente vê de casa e acha que é só pôr uma câmera, filmar e depois jogar lá o vídeo. Exatamente. E não é assim que funciona. Não. Tem toda uma equipe por trás. Tem toda uma equipe por trás, começa o seguinte, eu costumo dizer que na minha profissão não pode existir a palavrinha só. Porque todo mundo que vai contratar a gente chega, não, é só você pegar a câmera e filmar. Né? E na cabeça das pessoas, realmente é só pegar a câmera e filmar. E não é bem assim. Né? Um exemplo fácil aí, um programa desse que vai durar 45 minutos, a gente demora 2 dias para produzir um programa de 45 minutos. Contando as gravações e a edição, que é muito mais complicada do que a gravação. Edição, né? Quando você senta para editar um programa de 45 minutos com todo o material em mãos, você gasta aí, ininterrupto, aí, umas 5 horas para fazer 45 minutos. Para fazer 45, 40 minutos. Porque é muito detalhezinho, muito corte, tem que observar o que está aí no ar, caracteres, vinhetas, né? Então, não é tão fácil assim igual as pessoas imaginam. Muita coisa, 5 horas, né? É muita coisa, não é? E fora que antes de gravar, tem uma equipe toda que prepara uma pauta. Toda uma equipe fazendo pauta, fazendo os convites, convidando as pessoas para vir, né? Então, é bem complexo fazer um programa de TV.
De antemão, já quero agradecer, né, toda essa equipe, porque, gente, é uma equipe muito grande e ela tem muita responsabilidade, né? Porque tudo que a gente passa aqui, a gente tem que estar embasado na palavra de Deus, então, quer dizer, tem que ser verdade. Exatamente. E não pode fugir disso, né, Moisés? É. Eu quero chamar a nossa repórter, a fofura da Amanda, que ela está com duas pessoas muito especiais que participaram do primeiro programa, os primeiros programas do Novo Alvorecer. E ela vai contar um pouquinho, ela vai conversar com essas pessoas. Amanda, agora é com você. Oi, Carol. Então, estou aqui com o pastor Antônio de Pada, tia Bel, Isabel Coelho. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o programa que tinha de televisão antes do ADEC TV. Antes a gente tinha o programa de rádio. Aí depois vocês desenvolveram, né, o Novo Alvorecer. Isso mesmo? Sim. Sim. Vocês se sentem construtores ou precursores da comunicação na ADEC? Na Assembleia de Deus de Caratinga? Olha, já tinha, igual a Isabel falou, né? Já tinha um programa de rádio. Através do pastor Ari, nós desenvolvemos o programa de televisão. E formou-se uma equipe, e essa equipe nós trabalhamos e até hoje está no ar o programa, né? Vocês imaginavam que ia se tornar isso aqui, esse negócio? Não, bom, eu sempre achei, e, assim, que seria um grande programa, porque a gente via que Deus estava abençoando e também o pastor da igreja estava dando toda a liberdade para a gente trabalhar e tal. Formamos uma equipe boa, por isso eu achei que seria isso que está aí hoje. Vocês lembram a data de quando o programa começou? Estamos aqui, sou muito feliz por estar aqui, né, sendo entrevistada, e uma satisfação enorme de ter sido a apresentadora do programa. E nós começamos esse programa, quer dizer, a minha parte, nós começamos em 98. Toninho sabe a data que nós começamos, né, certo? Sim, Isabel. O início. 4 de outubro de 1998, né? Nós começamos a montar o esquema. O primeiro programa no ar já foi início de novembro. Depois nós, né, tivemos a organização do programa. Você veio fazer parte da nossa equipe, né? Como apresentador. E para mim foi um privilégio muito grande poder, né, contribuir para que a mensagem de Deus fosse transmitida através da televisão, chegasse aos lares das pessoas de uma maneira visual, né, que as pessoas pudessem ver o que estava acontecendo nas nossas igrejas. E também, mesmo como apresentadora, também tive o privilégio de cantar, né? Cantar nos programas também. A tia Bel, você era apresentadora do programa de rádio antes? Também. O nosso programa teve uma grande audiência, né? E eu posso lembrar de algumas pessoas que fizeram parte dessa primeira equipe, além do que o Moisés foi o grande, assim, que tudo partiu dele, né? Com a liberação do pastor. Nós tivemos o pastor Antônio Vidilino, nós tivemos o meu cunhado, que já está na glória com Cristo, o Sebastião Ferreira, que também foi um grande que ajudou muito a montar o programa, entendeu? O Carlos Alberto Sena, o Carlos Sena, grande colaborador que montou o estúdio pra gente com todo carinho, né? Afinco, trabalhando muito. E quando nós fomos à TV Sistec para a gente colocar o programa no ar, assim, nós encontramos uma porta muito aberta por causa do nome do pastor Ari, né? E o nome da igreja. Então a ideia veio do pastor Ari? A ideia foi do pastor e nós desenvolvemos, entendeu? E como é que era essa equipe? Era o senhor, a tia eu, Moisés, não, a Isabel já foi um mês depois, mas ela fez parte de todo o programa, né? Como eu disse, o Carlos Sena, o Sebastião Ferreira, que já partiu para o Senhor, o pastor Antônio Vidilino, o pastor Correia ajudou em alguns momentos também, né? Amanda, e para a gente foi um privilégio tão grande poder estar participando disso, levando, né, a televisão
né, o programa nos lares e tudo, que a gente passava na rua, as pessoas falavam, ah lá, apresentadora da televisão, entendeu? Então isso era muito gratificante. E eu quero aproveitar esse momento só para dizer uma experiência muito importante que eu tive nesse programa. Eu trabalhava num consultório médico e de repente me chega uma pessoa, eu penso que essa pessoa é paciente, tudo, começo a conversar com essa pessoa, não, eu estive aqui porque você é apresentadora do programa Novo Alvorecer. Aí eu disse sim. Aí ela, olha, a minha mãe está de cama, está em fase terminal e ela não perde um programa da televisão todo, ela espera até chegar o horário para isso acontecer. E ela gosta muito de ouvir você cantar, as mensagens que são feitas lá e tudo. Você não poderia mandar uma fita ou um hino seu para minha mãe ouvir? Aí eu falei assim, eu vou fazer melhor para você. Eu vou lá na sua casa. Então eu fui na casa dessa senhora e lá tive o privilégio de cantar com ela, de falar de Jesus para ela. E uma coisa eu tenho certeza, ela foi para a glória e foi com Cristo. Graças a Deus. Então, dito isso, contado toda essa história maravilhosa, o que vocês esperam, senhores, esperam desse novo programa que está surgindo aí? Bom, eu posso dizer que, como eu me senti muito privilegiada de por muitos anos estar, né, apresentando o programa, e hoje ele renasce com uma página nova, uma coisa com outros apresentadores, com mais visões e para levar o evangelho, isso é muito gratificante ver isso acontecer. Espero que o programa seja um programa evangelístico e que realmente muitas almas venham ao conhecimento da verdade e que a igreja também, né, a igreja seja cada dia mais conhecida no meio da nossa comunidade. E que Jesus continue abençoando, é isso aí. Amém, né? amém. Nós continuamos orando. Deus vai fazer um milagre. Deus vai fazer, em nome de Jesus. Então, de volta, Carol. Obrigada, Amanda. Um abraço, lembranças para a irmã Isabel, para o irmão Toninho de Pada. Um grande beijo para vocês. Pastor Diel, vamos Sim, lá. Carol. Do ponto de vista do senhor, qual é a importância dessa reformulação da comunicação para as igrejas? É muito grande, né? Eu vejo que é muito grande, porque nós precisamos nos atualizar todo dia, né? E se tratando de mídias, se tratando de rede social, né? E nessa era da internet, é muito rápido essa mudança. Então, adaptar, né? Reformular, eu penso que é de extrema necessidade. Eu acompanho o Alvorecer há muito tempo, né? Não vou dizer muitos anos, né? Eu não estou tão senhor assim, mas há muito tempo e vi algumas mudanças, né? E a que está sendo feita agora, em todo sentido, né? É muito louvável e eu tenho certeza que vai produzir e gerar muitos frutos. O pastor acabou de apresentar os quadros, né? Eu vejo que vai ser muito interessante e é extremamente importante. Eu vejo que para a igreja vai fazer toda a diferença. Não só para a igreja, né? Mas para todas as pessoas que vão ser alcançadas, né? Com esses quadros que vão tratar de assuntos, cada assunto, né, separado. Eu penso que é de extrema importância essa reformulação. Ele falou aqui em mudanças, eu estou lembrando aqui, quando a gente gravava, né, no começo do programa, a gente usava as câmeras VHS, para quem não sabe, é aquela fita grandona assim, né? Fita que a rebobinava, câmera é desse assim. tamanho, tinha que rebobinar a fita. E eu falei da edição, a edição era pior ainda, porque hoje a gente usa um computador com um software, né, mais moderno e faz os cortes tudo direitinho. A gente tinha que usar três videocassetes. Três fitas? Três vídeos. Três aparelhos. Três aparelhos, três aparelhos de videocassete. Colocava a fita em uma fita na outra, a fita do meio fazia o rec. Era muito complicado. A turma mais nova Ainda tem demorava noção mais, do que eu é falei isso. 2 dias, indo um dia para fazer um programa desse aí. Antigamente eles gastava bem mais. Era muito mais Não complicado. sabe nem o que é REC, aparelho de videocassete, não VHS, sabe sabe o que é isso? VHS, depois você ia explicar. Teve a evolução, foi VHS, depois mini DV, depois DVD e agora é cartão de memória. Pastor Diel, e ainda falando sobre a importância da comunicação para as igrejas, nós, né, estamos num tempo de pandemia. Nesse ano de 2020 foi um ano totalmente atípico e passamos por esse período muito difícil. E o Ministério de Comunicação foi extremamente importante, né, e muito eficaz
para levar para os membros o que a igreja precisava falar. Porque a gente teve que usar agora só esse recurso. Nesse período foi só esse recurso. E qual a importância? Quero perguntar para o senhor, pastor Diego, e também para o senhor, pastor Eliseu, qual a importância do Ministério de Comunicação? Carol, é uma arma muito poderosa, né? A comunicação da igreja, a comunicação eu penso que é a base, né? A comunicação eu penso que é a base. Para a igreja, antes da pandemia, eu penso que sempre foi muito importante, né? Mas agora, esse cenário, como a irmã mesmo já disse, está saindo, aguçou. Eu acredito que pessoas que não pensavam nisso entenderam, né, o valor da comunicação, da mídia. E assim, com pouco recurso, eu sempre procurei trabalhar isso na igreja, né, mesmo, né, bem restrito, né, sempre procurei trabalhar. E eu penso que esse é o caminho de alcançar o maior número possível de pessoas, né, porque a principal missão da igreja é proclamar o evangelho, que é as boas novas, né? E a comunicação, a mídia, esse ministério, essa ferramenta, como eu disse, poderosa, ela tem um alcance incalculável. Eu vou contar aqui rapidamente, só um testemunho, que são muitos, né? Nossa igreja, por exemplo, teve um tempo que a gente estava fazendo um trabalho, e antes da pandemia, eu transmitia, na época, pelo Facebook, né? O trabalho de quinta-feira, um culto de quinta-feira. E alguém de Vargem Alegre postou, os irmãos postavam, na verdade, no status, né? O bannerzinho do propósito da quinta-feira. Uma prima de uma pessoa de Vargem Alegre, lá de São José, do Rio Preto, interior de São Paulo, viu a postagem, estava vivendo uma série de problemas na família. Eu vou aqui limitar um pouquinho, né? Mas uma série de problemas muito sério mesmo. E ela viu o banner e resolveu fazer o propósito com a gente de lá, acompanhando pelo Facebook. Resultado, Deus entrou lá na causa, resolveu, ela veio em Vargem Alegre para contar o testemunho, levantou lá no meio da igreja, contou o testemunho e falou assim: pastor, eu creio, tem um outro propósito que eu coloquei, alinhando com o propósito de vocês aqui. E eu creio que eu vou voltar para testemunhar. E o que ela tinha colocado era o sonho da filha passar no vestibular para medicina. Foram embora, se eu não me engano, menos de um mês depois, chegou a notícia lá que a filha tinha passado em medicina em Ipatinga. Aí ela voltou em Vargem Alegre, contou o testemunho, trouxe a mudança. Aí precisava de um emprego para o marido. Resumindo, hoje, a filha está fazendo medicina em Ipatinga, ela está livre dos problemas que estava enfrentando lá, né? O marido está empregado e estão estabilizados aqui. Quer dizer, lá no início, Moisés, foram alcançados pela mídia, pela comunicação, por uma postagem, por uma transmissão. Imagina, pastor Eliseu, a limitação de transmitir pelo Facebook na página da igreja. Qual é o alcance do ADEC TV? Além dos canais de TV, né, aberto aqui e o YouTube, que, né, não tem nem como dimensionar o alcance do YouTube. Então, Carol, concluindo, eu penso, repito, é uma arma poderosa para alcançar vidas, para salvar pessoas, para socorrer famílias. Pessoas que estão pensando em tirar a vida, por exemplo, vão ser alcançadas por uma palavra aqui do programa, por uma oração, por um conselho, por uma mensagem. Então, é uma arma muito poderosa e eu sei que Deus vai continuar usando, né, o nosso ADEC TV para abençoar muitas pessoas. Em nome de Jesus, né? Quero, né, já agradecer a participação de vocês. O Moisés não volta no segundo, não. No lugar dele vem o pastor Wellington. Vou lá fazer meu serviço. O Wellington, né, pastor? Vamos estar aqui com o pastor Wellington e ouvir um pouquinho mais sobre o ADEC TV. Então vamos para um breve intervalo e já nós já voltamos. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD.
Voltamos, e nesse segundo bloco, como eu já tinha dito, né, no final do primeiro, que nós estamos aqui com mais um convidado. Além de ser do pastor Eliseu, do pastor Odiel, nós estamos aqui com o pastor Wellington da Silveira. O pastor Wellington é pastor da Assembleia de Deus Caratinga, lá do bairro Esplanada. Seja bem-vindo, pastor Wellington. Muito obrigado pelo convite. Ele também é responsável, né, pelo projeto Semeadores. Eu já tive a honra de trabalhar lado a lado com ele 2 anos nesse projeto, que é maravilhoso. Pastor Wellington, bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Pastor, nós estamos aqui falando sobre a reestruturação do Novo Alvorecer para o ADEC TV. Né? Essa era digital, como isso vem influenciando e como aconteceu essa reestruturação. E hoje, né, o ano de 2020 foi marcado pela pandemia do Covid-19. E isso ocorreu que nós precisamos fazer o isolamento social. Nos isolamos em casa como uma forma de proteção e acabou que a gente teve que utilizar mais as mídias sociais. E a igreja teve que se adaptar a essa pandemia, teve que se transformar um pouquinho nesse sentido. E eu quero fazer essa pergunta, né, mediante todo esse quadro, pastor, sobre os efeitos causados por essa pandemia, como a igreja tem sido resposta nesses momentos? Bom, como você mesma disse, né, nós chegamos a um ponto, uma situação de termos que nos reinventarmos, né? E todos tiveram que se reinventar. E a igreja não é diferente, né? Estamos inseridos num contexto, né, de sociedade e vivemos, né, nessa sociedade onde a gente precisa se adaptar a essas mudanças. A igreja, Carol, nesse período, eu penso que a igreja foi essencial, embora por não estarmos, né, com as nossas reuniões presenciais, que faz toda a diferença, especialmente, né, nas nossas igrejas, mas através de uma palavra, né, sempre os pastores tiveram vários grupos, né, já vinham criando grupos de, né, WhatsApp, linhas de transmissão, e sempre dando uma palavra, né, de conforto, de esperança, porque o que aconteceu? Diante dessa crise, né, nós vimos que a mídia, ela disseminou medo, demais, pânico, né? Pânico. Né? Pânico. Então, a igreja, de certa forma, né, ela veio trazer uma palavra de tranquilidade, de esperança, isso por diversas vezes, apacentar, né, mesmo, em nossas mensagens, também como nas nossas mensagens direcionadas às nossas igrejas. E um dos fatores, assim, que eu também enxergo, porque hoje rede social, internet é o que mais se usa, né? Você pode ver pelas nossas crianças, é muita informação sendo disseminada a todo tempo, né? A gente fica envolto a tantas informações e muita coisa ruim, muito conteúdo ruim. E foi um modo também agora que a igreja viu que ela tem que usar, que ela pode usar, porque a gente precisa semear a palavra de Deus, precisa semear coisa boa, né? E é um meio da gente alcançar também as pessoas, principalmente as que estão até mais longe. Sim. Então eu acho que agora veio para ficar, né? Para a igreja usar mesmo e plantar o bem a partir daí. E aí também começou, né, as nossas experiências online, né, pastor Eliseu? Com certeza. E como é que foi essa sua experiência com essas novas tecnologias? Então, na verdade, o que acontece? Nós já vimos há um tempo já com o programa não voltado, assim, uma abrangência muito grande, porque era uma mídia local, né? Sim. E devido a essa situação toda, nós tivemos a oportunidade de até mesmo abrir os nossos olhos concernente a uma abrangência maior, né, do nosso alcance. E aí nós passamos a trabalhar com o YouTube, né, e hoje nós temos o ADEC TV, que veio somar cada vez mais, levando o Evangelho, falando da Palavra de Deus, trazendo músicas que traz alegria, traz paz ao coração das pessoas, né? Então isso, né? Justamente. Então isso veio, de uma certa forma, abrir os nossos olhos, abrir os nossos horizontes, né? Ficávamos apenas aqui restrito à nossa cidade, mas hoje não. Hoje nós estamos aí já numa abrangência muito maior. Nossa, tem que ser luz, né? Em toda parte, Com né? certeza. Tem que ser luz eu sentia falta, sabe, de melhores conteúdos mesmo, assim. Apesar que hoje
tem muito, né? Mas a internet às vezes judia um pouquinho, né? Principalmente das nossas crianças. E aqui no ADEC TV nós vamos também ter um programa especial direcionado para elas. Muito legal. Bacana. E essa pergunta agora é para os três. Quero ouvir um pouco, né, de cada um dos senhores. Pode começar pelo pastor Wellington. E assim, pastor, como que o trabalho pastoral foi afetado nesse tempo de quarentena? Foi afetado e se foi, como foi? Bom, talvez foi muito mais afetado do que se imagina. E eu já lhe explico por quê. Porque os colegas pastores que estão aqui, eles vão concordar comigo, eu creio. O trabalho pastoral, ele é um trabalho que depende muito da presença do pastor, né? Do contato com a ovelha em si, né? Com as pessoas. O Evangelho de Cristo é isso, né? Jesus, ele integrou todas as pessoas ao Evangelho, à sua mensagem, né? E o pastor também, ele tem esse papel de integração da igreja, né? De acompanhamento pessoal, sabe? Afetou muito, muito. A gente observa o seguinte, por exemplo, por mais que tivemos que nos adaptarmos, né? Com os cultos online, as programações online e inclusive eu quero já aproveitar e parabenizar, né, a nossa igreja, que é a Assembleia de Deus, pelo brilhante trabalho feito aqui durante, né, as transmissões online e tudo. O que acontece? Por outro lado, além da questão dos cultos presenciais não acontecerem, né, por exemplo, diversos trabalhos de departamentos que acontecem nas nossas igrejas com reuniões presenciais também não aconteceram. Ou seja, prejudicou toda a área, toda a estrutura da igreja, dos departamentos. Toda a dinâmica do trabalho. E eu fiquei muito sentido com uma situação, Carol, eu não sei se aconteceu com os dois colegas pastores aqui, é que, por exemplo, nesse período de quarentena, uma coisa que a igreja faz, que é dar suporte emocional, psicológico às famílias, de maneira presencial, não pôde acontecer. As visitas ficaram restritas. A pessoa adoecia, você não podia ir na casa dele para visitá-lo. Então, assim, a gente percebe que nós fomos prejudicados muito mais do que se imagina. Muito mais do que se imagina, né? Mas estamos dando a volta por cima, graças a Deus estamos retornando, estamos recomeçando, as coisas, né? E eu creio que Deus vai nos dar graça, nos orientarmos para a gente conseguir, né, pelo menos reparar um pouco do prejuízo que foi muito grande. Sim, e pastor Adiel? Mas, Carol, o desafio foi grande, né? Como o pastor Hélio disse aqui já em alguns pontos, né? Nós precisamos nos reinventar no meio da quarentena. E o maior desafio que eu vejo é exatamente essa liberdade, né? E o que a igreja sempre espera do pastor, da gente caminhar junto, de estar junto todo dia, de estar dando aquele apoio todo dia, né? O pastor Hélio encerrou a palavra dele aqui, falando de alguns irmãos que nós perdemos alguns lá em Vargem Alegre. Né? Um deles, eu tentei dar um apoio, até vim aqui ao cemitério, mas saiu praticamente da funerária, lacrado para o cemitério. E a igreja está, de certo modo, assim, acostumada, né, com essa presença do pastor, com esse apoio, com a oração, com a palavra de conforto, de consolo, né? E a gente também, né? O pastor também é o que a gente diz, né? É o cheiro da ovelha. É o que nos move, né? Que nos move, nos inspira. O pastor está acostumado com o cheiro da ovelha, de estar ali, abraçar os irmãos, estar todo dia junto, né? Todo dia a gente está na igreja, todo dia a gente está visitando, está junto com os irmãos. Então, nessa linha afetou muito. E a gente pode perceber também assim, né, o valor que a gente agora dá nesse contato pessoal, né, do dia a dia. Esse contato físico mesmo, né, de presença. Percebeu-se a importância disso, né? Quem talvez ficava um pouquinho mais distante, agora percebe a falta que faz, né? Então, nesse ponto, foi muito desafiador, afetou sim, mas Deus nos deu graça, né? Está nos dando graça, né? Que nós estamos saindo, contornando tudo isso e na minha experiência, né? Nós temos superado aos poucos, graças a Deus a igreja tá caminhando, né? E a gente lá vai adaptando devagarzinho, graças a Deus.
E o senhor, pastor Eliseu, o senhor, né, assim, como pastor presidente, tem que dar uma assistência ao campo todo. Nos afeta de várias formas, né? Justamente essa questão de assistência, da assistência ao campo hoje. Agora tem um mês atrás que nós começamos, ou recomeçamos, né, até o estilo diferente de reunião com os pastores locais. Então, começamos aí algumas regionais já fazendo essas reuniões e estamos nos adaptando, né? E dentro dessa dificuldade que a gente encontra hoje, por exemplo, por mais que a igreja está retornando, nós temos muitos idosos que estão impossibilitados de virem. E é justamente esses que querem estar na igreja, né? Não desfazendo dos mais novos, mas a gente vê a necessidade no coração deles, aquela saudade. Eles sofrem, né? É uma dor, eles sofrem né? e querem estar presentes, né? Nós temos aqui, por exemplo, o coral nosso, que ainda não está atuando, justamente porque boa parte não pode estar presente. O nosso maestro hoje tem 93 anos de idade, tem que estar, né? É uma bênção para nós, mas está reservado, está guardado nesse sentido de isolamento. E isso vem né, causando certos transtornos para nós. Mas é como os pastores falaram, a gente está conseguindo dar a volta por cima de tudo isso. E eu tenho certeza que vai ser bênção. Nós já estamos, né? Já estamos, né? Caminhando, Deus já tem abençoado. E graças a Deus nós vamos chegar lá. Só que essa pandemia trouxe um certo constrangimento, assim, né? A gente não sabe nem se posso pegar na pessoa, até onde eu não posso, hoje ainda posso. Isso também, assim, mexeu muito, né? Esse abraço, né? Que a gente está acostumado a chegar, abraçar os irmãos. A gente fica até constrangido até hoje, né? Porque tem gente que quer, tem gente que tem mais medo e ficou bem. Pastor Odiel, vamos lá, no início da pandemia, quando tivemos diversos decretos aí, né? O que fecha, o que não fecha, decreto estadual, decreto municipal e até decreto federal, e qual que vale, qual que não vale. E teve uma discussão, o que é serviço essencial, o que não é, o que não era. E a igreja, como o senhor vê? O senhor vê a igreja hoje como um serviço essencial à sociedade, um serviço essencial? Não, Carol, é interessante porque foi um questionamento que eu fiz, né? No início a gente ficou com a igreja lá em Vargem Alegre, teve um tempo, parece que ficou 3 meses praticamente fechado, né? E fechado para cultos, né, para reuniões e tal. E eu estou vendo sempre os decretos dizendo o que é essencial. Eu fui para o dicionário ver o que significa essencial, né? E essencial é o básico, o importante, o que é importante, né? Resume-se nisso, né? Do que é básico e o que realmente é importante. Então eu me questionei. A pergunta que a irmã me fez, na verdade eu me fiz ela. Falei, peraí, mas então a igreja não tem importância para a sociedade, né? E fiz até uma postagem na rede social, né? Tive uma crítica ou outra, né? E isso rendeu um pouquinho, mas depois se tornou bênção para a igreja. E a igreja, né? Só pelo significado da palavra de ser importante, claro que a igreja é extremamente importante para a sociedade. O pastor Edson falou questão desse apoio emocional, né? Que eu pedi Deus direção e comecei a fazer, no nosso caso, lá em Vargem Alegre. Não podia ter reunião, eu estava abrindo a igreja durante o dia. Aí eu ia para a igreja, abria a igreja, quem quiser passar aqui, orar e tal, e atendendo as pessoas. Então, por exemplo, entre outras situações, né? Eu atendi lá pessoas que já estava tinha adoecido com a síndrome do pânico, já tinha saído disso, mas por causa da pandemia caiu de novo, adoeceu de novo. E aí a pessoa chegava na igreja desesperado. Fazia o atendimento, aconselhava, orava. E eu costumo perguntar, né, como que você está? Você está se sentindo bem? Como é que você está saindo daqui? E a resposta era, eu estou mais leve, eu estou bem, eu estou aliviado. Então, o serviço da igreja para a sociedade, eu penso que é extremamente essencial, importante, porque ele trabalha essa área que aparentemente é invisível, né? Quantas pessoas não entraram em depressão
por causa da pandemia. Foi inúmeras. Quantas não desenvolveram a síndrome do pânico, doenças emocionais, e quantas pessoas, né? E a igreja tem essa estrutura, né? Desse apoio tanto emocional quanto espiritual, né? Que a gente sabe que precisa ser claro a questão emocional, mas também tem alguém que tem interesse nessa brecha, né? Para trabalhar e aprisionar as pessoas. Uma oração, um aconselhamento bíblico, né? Um acompanhamento. É uma palavra pastoral, um direcionamento Faz toda a pastoral, diferença. faz toda a diferença E a mesmo. igreja precisa estar ativa, né? Eu penso que a forma que foi tratado, essa questão dos decretos, eu penso que trouxe prejuízo pelo fato de fechar a igreja, né? Talvez poderia ter seguido uma outra orientação para que a igreja pudesse continuar dando esse apoio, né? Nós não vamos ter tempo mais, né? Depois, mais pra frente, né? Vamos voltar a esse assunto, né? Vou receber depois vocês em outras Amém, situações, amém. para outros assuntos. Vai ser um prazer. Muito obrigada pela presença dos três. Vocês querem encerrar, pastor Eliseu, deixando um recado para quem está em casa, uma mensagem? Sim, na verdade, nós queremos já dizer para você que nós estamos agora direto no YouTube, né, no ADEC TV, e queremos a sua presença aí, querendo que você esteja sempre ligado naquilo que nós vamos propor e colocar para trazer paz e alegria ao seu coração. Então, muito obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês.